Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui para mais um vídeo. Queria agradecer primeiramente aos patrocinadores, MyPcards. Você compra lá cupom GETU5 acima de R$100, você vai ganhar R$5 de desconto. E Pro Player, Shield aí, bom pra caramba, com preço ótimo, tá? Vou falar esse vídeo hoje como que foram os meus SS que eu joguei essas 3 semanas seguidas. Eu cheguei na minha casa hoje, fiquei bastante tempo aí na rua, foi correria demais, mas foi muito da hora. Não vejo a hora de jogar o próximo. Enquanto não ganhar, não vou me contentar. E se eu ganhar, eu vou querer mais, mas assim que funciona a minha cabeça. E vamos pra cima. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi tudo isso daí, tá? Primeiramente queria falar, agradecendo todo mundo aí que tá virando membro. Aqui na descrição tem o número do WhatsApp. Chama eu lá pra eu botar você no grupo de membros, tá bom? Pra gente tá conversando mais exclusivo e tudo mais, principalmente pros SS aí, a gente conversando, falando, mostrando pra vocês como que é, tudo mais, tá? E agora vamos lá. Cara, primeiramente eu joguei o SS Peru, tá? Em Lima. E eu vou contar pra vocês como que foi. Vamos lá. Na verdade eu acho que esse vídeo vai até ficar comprido. Acho que eu vou dividir, deixar o São Paulo, só falar de Anaheim e Lima, tá? Vamos lá. Lima, como que foi meu SS, né? Foram 8 rodadas no dia 1. Esse foi o deck que eu usei, tá? Pra Lima. E vou falar primeiro como que foi meus jogos, depois eu vou comentar sobre o deck. Infelizmente eu perdi pra 2 Light, perdi no dado. E quem joga Yumi sabe. E assim, explicando também pra você que não joga, cara, se o cara botou a tower na mesa, você perdeu o jogo, você não tem o que fazer, tá? E foram 2 jogos seguidos que eu peguei o Light, perdi no dado, eu abri só de Engine, tá? E o cara fez 2 tower, bagusca, e acabou, tá ligado? Tipo, foi um bagulho que me deixou muito frustrado nesse dia, porque foi uma variância fodida que eu peguei que não tive o que fazer, cara. Não, tipo assim, se não vem hand trap e você não consegue parar a Luna Light, você insta perdeu o jogo. Não tem o que fazer. E aí no terceiro jogo, na quinta rodada, eu tava 2-2, eu peguei um Yumi que, cara, tipo assim, eu fui roubado e acabei sendo eliminado do torneio. O que acontece? Tava, tipo assim, ele começou G3, G1, no G3 ele tava começando, ele fez full board, eu quebrei a mesa dele, só tinha uma carta na mão dele e ele não tinha mais interação alguma. Eu tinha uma Happiness, a Happiness com uma carta na mão para descartar. Essa carta simplesmente me dá 2 level 1 na mesa e eu ia ganhar o jogo. Mas o que aconteceu? E aí a situação foi a seguinte: eu dei normal do campo ser feito, ele deu uma purge da mão, e aí tinha uma Impermanence já no grave, aí negou e destruiu. E aí beleza, eu olhei para meus pontos de vida, quando eu olhei pra mesa, ele tava comprando uma carta. O juiz veio até a mesa, falou, cara, você não pode comprar carta, ele tem jogada ainda, tipo, o juiz tava vendo a minha mão. Aí o cara, tipo assim, ficou nisso, eu falei, cara, só volta pro topo e pode continuar por mim, não tem problema. E o cara era espanhol, sei lá, tipo assim, falava espanhol, o juiz também falava espanhol, e ele disse que não estava entendendo o juiz. E aí o juiz foi chamar outro juiz. Nisso, ele já estava com as 2 cartas misturadas, setou uma e colocou no topo. E aí eu falei assim, cara, essa carta não estava setada. E ele falou, tava. Eu falei, cara, não estava setada essa carta. O juiz chegou, aí a gente continuou a discussão. Eu falei assim, por mim não tem problema de voltar pro topo, mas essa carta não estava setada. Aí ficou nisso, e acontece que ficou que ele setou a carta, eu ativei a Happiness, era uma barra, ele falou pêndulo e eu perdi o jogo. E aí, eu fiquei muito, muito frustrado, porque eu sei que eu podia ter, tipo, ido muito, muito bem nesse torneio. E uma rodada antes que eu ganhei, né, desse já tinha dado um rolo, porque faltava, tipo assim, 2 minutos, 3 minutos, o cara fez full board de Yumi, a minha mão tava, tipo, Metatronus, Storm, Cupsey, Primória, eu não sabia que eu ia ganhar o jogo.
O... Tipo, faltava 3 minutos, o cara falou assim pra mim, vamos tirar no dado quem ganha? Eu falei, cara, não, porque eu vou ganhar o jogo. Eu vou te matar. Aí ele ficou meio puto e, mano, eu dei Storm, dei Metal Tronos. Mano, eu invoquei vários bichos e fui pra Battle Phase. Aí quando eu tava no último ataque, batendo, ele falou assim, esse bicho não tava na mesa. Eu falei, cara, como não tava? Eu tô te atacando o último bicho pra você morrer. Aí ele chamou o juiz veio, ele tava sem bicho na mesa, eu atacando, ele falou que não tava, que tava no extra. Aí eu falei, cara, como tava no extra, mano? Aí, pô, ficamos 20 minutos de extensão, acabou o tempo, veio o Red Judge, ficou discussão e tudo mais. Aí o juiz deu ao meu favor, porque o Red Judge não sabia o que fazer direito, ele falou, ó, quando o juiz chegou, como que tava a situação? Aí ele falou, eu cheguei, ele tava atacando com o último bicho pra morrer, ele me chamou falando que esse bicho não tava na mesa. E aí ele deu a vitória pra mim, e aí logo em seguida eu fui roubado no outro jogo. Então, tipo assim, cara, eu fiquei muito frustrado nesse SS Peru. É, eu tava jogando muito bem, mas peguei duas variantes de um jogo que foi, pô, muito cruel. E falando da decklist, o que, tipo assim, o Paulo tava com a mesma decklist, tava algumas mudanças, ele tava usando a terceira barra em vez da Black Gold, mas a Black Gold, e depois ele acabou percebendo que era melhor e alterou pro Anaheim. O Draw, a gente sabia que ele era bom contra Mitsu, mas o Yumi Mitsu não era tanto popular, por isso que não estava no nosso main deck. E realmente não tinha tanto Yumi Mitsu. Depois que o Trif ganhou aqui, né, que popularizou. Então eu acho que a nossa decklist ela foi bem certeira para esse torneio. A nossa premissa aqui era ganhar o começando. E esse deck, tipo assim, vou agora comentar sobre ele. A gente, por exemplo, usa o Piri Map porque a gente tem três alvos. A gente tem tanto o Cupsey, quanto a Primória, quanto o Jester Confit. Por que esse Jester Confit? O que acontece? Se você abre de, por exemplo, Cupsey e... não, Primória, por exemplo, e Piri Map. Se a gente dá Piri Map e adiciona o Cupsey, a gente vai ficar com o efeito negado. Tá? Óbvio que vai depender das situações, mas a gente não quer ficar com o Cupsey negado. Então a gente tem mais um alvo, que é um alvo muito bom nesse deck, porque é o seguinte, ele entra especial em ataque. É isso que ele faz. Cara, mas assim, como a gente tem muito mais push do que o Yami Puro, e nesse torneio o Yami Puro era o mais popular, basicamente a gente jogava de Sofa Shore primeiro. Já quebrava a mesa do cara, ele já tinha que gastar o pop do Cookie, aí ele tinha que gastar o book, aí entrava Just Fit especial, Link 1, um nome da mão especial, acabou o jogo. Então, nesse torneio eu joguei, tipo assim, foram 8 matches, eu joguei contra 4 Yumi. Eu ganhei dos 3, um foi que esse cara me roubou e eu acabei perdendo, 2 da Light. Acho que, não lembro, foi isso. E um outro deck eu não lembro qual foi. Então basicamente o deck tava bom. Fiquei muito chateado por não ter conseguido passar pro Day 2 e eu sei que eu iria bem. Mas o que me consolou é que na semana seguinte tinha um ICS para jogar, que foi o ICS Anaheim. Lá a gente já fez algumas alterações, que foi a seguinte situação. Com a entrada do Yumimitsu, esse draw ele era bem importante, mas a gente não queria abrir mão do principal fator, que foi o seguinte. Essa obediência não estava aqui. Era esse aqui. Na verdade era 3 draw. Lembrei. Era exatamente isso aqui. Então, na verdade, só voltando aqui para falar de Lima, que é algo bem importante. Eu infelizmente não consegui passar na Play 2. O Paulo foi bem, ele ficou top 32. Ele X3, X4, não lembro agora. X3, ele foi X3. Por muito pouco ele não topa também. Assim, então o deck estava muito bom, mas o que me deixou bastante contente é que a gente acertou muito na proposta do deck. Foi o seguinte, nessa situação ainda, o Yumi Mitsu não era tão popular. O popular mais era o Yumi puro mesmo. E o que acontece? Por exemplo, o Triffer foi campeão aqui, o Yumi Mitsu, com uma proposta
obviamente que bem, basicamente de 60 cartas, outro deck, mas a proposta era bem parecida, que era o que? Era dar muito mais push pro Yumi. Porque o Yumi puro, a gente foi vendo que tava ficando muito fácil para quebrar a mesa dele. Porque não é tão forte assim o Yumi em si. E aí a gente trouxe esse Sofa Shard para esse deck que deixa muito mais forte esse Win First começando, que é muito importante, principalmente no formato que a gente está agora. Você ganhar esse G1 é muito importante e você não perder começando é muito importante. E uma coisa muito bacana, por exemplo, aqui do Sofa Shard, que a Primória dá, que é o que? É uma outra normal summon muito forte no deck, tá? Porque é o seguinte, o Cupsley, ele sem dúvida é o melhor dos Yamis, mas os outros não demandam interação. Já Primou aqui, quando você abre de normal Primou, o cara tem que interagir. E muitas vezes ele é punido por outros nomes, porque se você pega as listas que o pessoal usa, eles usam aqui, basicamente, são esses nomes aqui, né? Esses, e aí usa 3 Engage, uma Drones, Obedience. Aí depois Pot. Então, tipo assim, algumas vezes usa 3 Cook e tal. Então a gente maximizou o máximo de nome possível dentro do que a gente podia aqui. Uma quantidade ok de Hand Trap. E com mais normal summon e uma spell totalmente custom card, que é essa Happiness. Você descarta uma, não é custo, é efeito, e você adiciona 2 Sofa Shard e dá especial de mais 1 na mesa. Então se o cara não tiver nada, T0, você dá especial de 1. Se o cara tiver com 2, 3 bichos na mesa, dá especial de todos os bichos da sua mão que for Sofa Shard, basicamente. Então, totalmente custom card essa carta, que é o principal motivo de usar esse deck. Então, é uma normal summon que demanda interação com uma spell totalmente quebrada e o máximo de nome que a gente poderia usar. Então, essa foi a ideia. Então, a gente acertou muito na ideia, mas infelizmente não consegui topar nesse torneio. Aí, no SS aqui nos Estados Unidos, a gente já pegou a mudança e mudou algumas coisas. Vamos começar, por exemplo, na verdade, primeiro falar aqui, que é, por exemplo, esse Blue Tear Enforcer aqui, a gente usava porque ele é com 2 Effect Monsters. Então, basicamente, a gente podia fazer Linkarible e com, por exemplo, normal Primória, pegou Spell, especial de mais 1, especial da mão, especial da cutia e tal. Aí, Linkarible, o Brute Enforcer. Por que isso é importante? Porque quando a gente baixa o Cupsy na mesa, o Linkarible está no grave protegendo, entendeu? E a gente ganhava um corpo a mais para conseguir passar na endboard com uma SP. Depois eu vou mostrar para vocês a linha de combo, tá? Provavelmente amanhã vai sair o vídeo. Estou tentando legendar ele, por isso que eu não soltei ainda. Aí nos Estados Unidos aqui, em Anaheim, eu já fiz uma mudança que foi o seguinte. Eu trouxe para 41 cartas. Eu já coloquei esse draw no... Na verdade estava... eu tirei o Obedience e coloquei 3 draw. Foi isso aqui. Essa aqui foi a minha decklist do SS Anaheim. Eu mantive todo basicamente, cara, 19 starter, que faz full combo, tá? E basicamente 4 bricks aqui. E basicamente são punch também, se você abrir na mão, não é ruim, né? E Hand Trap, tá? Eu gostei muito desse deck. As mudanças que eu fiz foi ter adicionado o Nib e Draw. O Nib foi bom pra mim, o Draw foi excelente também. Ainda mais porque depois que o Trifi ganhou de Yumimitsu, 60 cartas, tanto que foi o que foi lá na live, vários FTK rolando e tudo mais, porque por mais que as pessoas ainda colocou o draw, mas aparentemente não foi tanto draw de main deck, igual por exemplo eu tomei nessa SS na Rain, tipo 2 draw no torneio inteiro. Pô, São Paulo eu tomei tipo uns 9. Então eu acho que mesmo o Trifi tendo ganhado com essa lista, o pessoal ainda duvidou de estar no main deck, por exemplo, esse draw, que aconteceu o que aconteceu. Mas aí as mudanças que aconteceram, a gente colocou essa IP e esse Gorgon. Quais são os pontos desse Gorgon? Primeiro, porque ele é alvo de Metaltronos para Murakomo, que foi o que a gente colocou. E ele é bom contra Mitsu, porque a gente passa de IP na mesa, faz o Gorgon na seta que ele traz o Murakomo e nega todos os efeitos do Murakomo, e a gente não perde a mesa. Então ele foi uma mudança muito boa que a gente colocou.
Comecei a ser na rainha, eu passei pro Day 2, eu fiquei na bolha. Infelizmente, muito pouco. Foram dois jogos ali que foram impossíveis de ter ganhado. O jogo contra o Cameron New eu cometi uma misplay. Se eu tivesse feito o Gorgon eu teria ganhado, mas eu tomei duas ou três de trap que eu não consegui passar com o IP na mesa. Eu tomei esse Murakomo e aí eu fiz uma misplay que eu tomei o pop e não era pra não ter tomado o pop. Eu tinha impermanence pro Murakomo. E eu perdi a mesa e eu perdi o jogo. Eu fiquei me martelando muito por ter feito esse erro. E um jogo contra o Wilfredo, que ainda podia deixar eu dentro. Esse jogo contra o Wilfredo assim, não tava fácil. Eu tomei Barrier, Draw, Purge e Full Combo. Cara, eu sei que eu destruí a mesa dele, eu consegui passar tipo de SP, mas ele tinha um SP voltando na end, com um Link 1 meu voltando na end, com um Link 1 em cima e um Synchro tag. Synchro com tag, né? Tipo assim, cara, eu joguei muito bem esse jogo, mas eu podia ter feito uma jogada diferente que eu teria ganhado o jogo. Que foi um erro, então, tipo assim, eu conto como um erro meu que eu fiquei marcando muito na minha cabeça também. Porque eu tinha a opção de, em vez de passar com 2 link 1, porque eu quis passar com 2 link 1 e tag, porque aí eu teria tag, teria 2 bichos e jogaria. Mas o que acontece? Ele tinha um marshmallow na mão. Falei, pô, qualquer coisa que ele ativar, eu tinha minha SP pra banir. E aí se ele desse SP banindo meu link, eu teria um link a mais na mesa. Então esse foi o meu pensamento. Mas eu pensei errado, porque ele tinha marshmallow na mão, ele comprou um cookie, aí deu normal do marshmallow sem efeito, fez snatch, deu o especial do cookie da mão, fez o cookie synchro, bateu no meu que era o Lollipop, que tinha 400 de ataque a menos, bateu o SP cabeça e eu fiquei sem interação alguma. Aí ele link 1, trouxe o campo do deck, porque eu bani o campo dele, o que estava ativo, que era quando deixa por efeito, traz um do deck, já que eu tava com SP na mesa e tinha cookie no grave e tal. Então, mas aí ele embaralhou o campo, ativou o campo do deck, fez campo, efeito, rebornou e eu perdi o jogo. Então eu cometi essas gafas que me deixou fora, que eu fiquei bem puto comigo. Mas basicamente foi isso que a gente trouxe de mudança do deck. Aqui já está bem parecido para São Paulo, já teve algumas alterações só de acordo com o que o meta mudou, que aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Tá? Provavelmente as linhas vai sair primeiro do que como foi São Paulo, e aí eu mostro mais detalhado de São Paulo, como foi as rodadas, com troquei e tudo mais. Tá? Espero que vocês estejam gostando, deixa seu like, compartilha, é nóis rapaziada.